Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Inglês com Aniel. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como usar o verbo to do. Nós vamos responder a essa pergunta que está aparecendo aí na tela. No inglês, nós temos duas maneiras principais de usar o verbo to do. A primeira delas é como um indicador de ação, o verbo propriamente dito. E a segunda é um conceito que nós não temos no português, que é usando o verbo como um verbo auxiliar. Já vou mostrar para vocês daqui a pouco como usa. E é um verbo que ele está presente na frase, mas ele não é o verbo principal da frase. Ele é um verbo que está ali presente para auxiliar o verbo principal, para ajudar a modelar o verbo principal. E esse verbo auxiliar é usado principalmente na hora de fazer perguntas. O verbo to do, do inglês, é o verbo fazer do português. Mas o verbo fazer em inglês não é só o verbo to do. Existe também o verbo to make. Só que no inglês são dois verbos completamente diferentes. Enquanto nós usamos o verbo to do para indicar atividades, ações e tarefas, o verbo to make ele é indicado para indicar construção ou criação de algo. Como exemplo, eu estou gravando um vídeo, estou fazendo um vídeo. Eu vou falar I am making a video, né? Porque eu estou criando, é a criação de um vídeo. E é por isso que nesse caso eu não uso o verbo to do. Conjugando o verbo to do. Na conjugação do verbo nós temos então I do, eu faço, you do, você faz, he, she or it does, ele, ela ou isso faz, we do, nós fazemos, you do, vocês fazem e they do, eles ou elas fazem. Aqui você pode perceber que é uma conjugação muito simples. Você mantém o verbo do início ao fim, da primeira à última pessoa. A única diferença é que na terceira pessoa do singular, ele, ela ou isso, nós adicionamos o S no final. Mas, por ser uma palavra que termina com a letra O, nós devemos adicionar também o E, fazendo com que fica D-O-E-S, das. Usando o verbo to do para fazer perguntas. Para fazer perguntas usando o verbo to do, nós usamos a mesma lógica que o verbo to be. Nós trocamos o verbo com o sujeito. Do you like coffee? Você gosta de café? Você pode responder de duas maneiras. Yes, I do. Sim, eu gosto, no positivo. Ou no, I don't, no negativo. Não, eu não gosto. E é aqui que nós vamos introduzir aquele conceito de verbo auxiliar. Perceba que nessa frase tem dois verbos, o verbo to do e o verbo to like, que é o verbo gostar. No caso da frase, o verbo to do é o verbo auxiliar e o verbo to like é o verbo principal da frase. O verbo auxiliar, ele tem esse nome justamente porque ele auxilia, ele ajuda a frase a ser moldada, a ser modelada em torno do verbo principal. Como vocês viram ali agora há pouco, a tradução dessa frase é: você gosta de café? E no português, nós não temos esse conceito de verbo auxiliar. No português, quando tem dois verbos na mesma frase, é simplesmente uma frase com dois verbos, uma frase com verbo composto. Indo para outro exemplo, nós temos: do you practice any sports? Você pratica algum esporte? E a resposta, de novo, positivo e negativo. Yes, I do. Sim, eu pratico. Ou no, I don't. Não, eu não pratico. Perceba aqui a importância do verbo auxiliar. A simplicidade da resposta que você pode dar para a pessoa que está te perguntando. Yes, I do. Você simplesmente usa o verbo to do na resposta. Yes, I do. No, I don't. Você não precisa dizer, oh yes, I practice football, I practice tennis, I practice basketball. Você simplesmente diz, yes, I do ou no, I don't. Indo para outro exemplo, vamos pegar o verbo na terceira pessoa do singular. Does he eat fish? Ele come peixe? Yes, he does. Ou no, he doesn't. Que é forma positiva e a forma negativa. Perceba que aqui na frase, does he eat fish? Nós temos o verbo to do conjugado na terceira pessoa.
Tendo o verbo auxiliar já conjugado na terceira pessoa, não há a necessidade de você conjugar o verbo principal também. Tá? Então a frase fica Does he eat fish? E não Does he eat fish? Que seria, né, eat na terceira pessoa seria eats. He eats, she eats. Mas, como já tem um verbo conjugado na terceira pessoa, não há a necessidade, não tem o porquê de você conjugar o verbo principal também. Indo para o nosso último exemplo, nós temos uma frase que você vai ouvir muito ou provavelmente vai precisar usar muito na sua vida. What do you do? O que você faz? Ou também pode ser usada como qual a sua profissão? Quando alguém te faz essa pergunta, ou quando você faz essa pergunta para alguém, normalmente, na maioria das vezes, é na intenção de você saber com o que aquela pessoa trabalha. Por isso que eu coloquei aqui que a tradução pode ser usada também. Qual a sua profissão? Né? Você faz essa pergunta na intenção de saber, conhecer um pouco mais da vida da outra pessoa. E essa frase é interessante por quê? Porque o verbo to do, ele é na mesma frase o verbo auxiliar e o verbo principal. Perceba que tem dois verbos to do na frase. O primeiro, como nós vimos nos exemplos anteriores, é o verbo auxiliar. E o segundo é o verbo principal. Por isso que a frase fica, o que você faz? What do you do? E um detalhe importante que eu esqueci de passar para vocês é que nós trocamos o sujeito com o verbo auxiliar e não com o verbo principal. Então o verbo auxiliar vai estar sempre atrás, vai vir sempre antes do sujeito. What do you do? Do you. O primeiro do é o verbo auxiliar e o último é o verbo principal da frase. What do you do? O que você faz? É isso aí, chegamos ao final de mais um vídeo e mais uma vez, thanks for watching. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E se você assistiu o vídeo até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. É muito importante que você deixe seu like para eu entender que vocês estão gostando dos vídeos e para me dar apoio, para me dar uma força para continuar fazendo. É muito importante também que você comente aí embaixo qual a sua principal dúvida no inglês, para que eu possa fazer vídeos, montar vídeos voltados realmente para vocês que estão me assistindo, beleza? Não me deixe de seguir no Instagram também, eu estou postando conteúdo lá, alguma dica rápida de inglês, alguma coisa mais curta, eu estou postando lá. Por exemplo, a diferença entre o verbo to do e o verbo to make, eu já postei lá no Instagram. Então, corre lá, dá uma conferida no feed, me segue e também compartilha a página com seus amigos. Tem muita coisa bacana lá também. Por hoje é isso, até a próxima, tchau!